Galera, eu nem acredito. Chegou, finalmente, Transformers no Brasil pela Panini. Vocês sabem que o primeiro vídeo brasileiro sobre essa nova fase, né? Quando saiu lá pela Image, é meu, lá graças a Comics Sem Signatures. Inclusive, o Dois Quadrinhos foi o primeiro canal a citar que a Panini ia trazer Transformers para o Brasil, então eu sinto que um ciclo ele está se completando nesse momento. Pois é, chegou o primeiro encadernado. Lembrando, tá? Eu tô colocando aí na tela, tem um encarte que vem junto desse quadrinho, onde a Panini ela faz um merchan, né? Vocês sabem que esse primeiro volume ele custa R$19,90. Mas aí depois tem o volume 2 do Energon Universe, que é o Rivais Cósmicos, e o volume 3, que é o Duke. Vi nisso, quer dizer que eu preciso ler 80 gibis para curtir o Transformers, né? Que é o quadrinho que tem mais hype. Não, não tem que ler nada. Pode ler só o Transformers. O próximo volume, tá? É o volume 6 do universo Energon. Mas, galera, se a gente parar pra pensar na real, essa ordem ela já tá errada. Porque, teoricamente, tá? Vem comigo. Quando o Kirkman começou, né? Vocês sabem que o grande idealizador desse projeto do Energon Universe, que junta Transformers e G.I. Joe, é o Robert Kirkman, o mesmo roteirista lá de The Walking Dead, né? O gigante, o cara do Invencível, etc, etc. Quando ele trouxe essa ideia de juntar os universos, isso começa no Rivais Cósmicos, edição número 1. É como se fosse o Rivais Cósmicos. Não precisa ler, não é necessário. Mas tem ali uma referência aos Transformers que vai levar para esse gibi aqui. Só que aí a Panini pensou o seguinte: pô, começa uma iniciativa com rivais cósmicos que ninguém se importa, ou coloca o Transformers logo de início, que vai bombar, etc, etc. Então eles foram para um outro caminho. Mas o certo mesmo, teoricamente, é ler o Rivais Cósmicos primeiro, para depois ler o Transformers. Mas precisa? Não precisa. É só se tu quer realmente entrar nesse universo Energon. O título Transformers, ele se sustenta por si só, e essa fase, né, que é a fase Daniel Warren Johnson, fecha em 4 volumes. Então são 4 encadernadinhos de Transformers, início, meio e fim. Vai explorar um grande confronto entre os Autobots e os Decepticons e tá tudo certo. Vini, é bom? Vale a pena? Gente, é sensacional. Assim, o primeiro volume, que é esse aqui, pra mim ele é sensacional, assim, nota 10 de 10. O segundo é tão legal quanto o primeiro, que é o próximo. O terceiro é um volume de transição e o último fecha de um jeito muito bom. Cara, vamos por partes. Não é à toa que esse quadrinho ele venceu o Eisner. Eu não lembro se foi como melhor nova série ou série contínua. O editor tá colocando aqui na tela, vocês já estão sabendo qual prêmio o Transformers ganhou. Tá, peraí, eu tô me adiantando. Eu vou tentar seguir uma cronologia aqui. O Daniel Warren Johnson, ele se inspirou no filme, né, na animação lá de 1986 para fazer esse quadrinho. Então, até, cara, se vocês assistirem a animação, vocês vão ver que toda a base é a mesma, né? Tu tem, logicamente, um confronto entre Autobots e Decepticons, onde morre personagem. Então, é um quadrinho que tem um peso. Pô, logo no primeiro volume aqui, tem pelo menos 3, não vou dizer de onde eles são, mas pelo menos 3 personagens que morrem. Ao mesmo tempo, tu tem o Starscream, com bastante foco, que é um Decepticon, que eu acho maravilhoso. Cara, ele vai crescer muito ainda, sabe? Esse primeiro volume, eu acho que ele é um bom vilão, mas depois ele vai se desenvolvendo. Tá, mas vamos lá. A história, ela abre com os Transformers acordando dentro da nave. Na verdade, o Jetfire, ele chega na Terra, e isso a gente vai ver lá no Void Rivals, né, no Rivais Cósmicos. Ele chega na Terra e encontra a nave e começa a acordar a galera. Só que ele não tinha noção que estava acontecendo uma guerra em Cybertron, originalmente. E aí ele acorda, como eu falei, o Starscream, ele acorda o Optimus Prime e os robôs começam a cair na porrada. E, gente, nossa, as lutas desse gibi, elas são maravilhosas. O Daniel Warren Johnson, ele mesmo diz que ele faz mangá americano, né? Ele tem um traço mais, vamos dizer assim, mais dinâmico, então tem muita chura, muito movimento e é porrada o tempo todo, sem contar o fato de que esse quadrinho, ele é todo coloridão. Gente, é como se... Vocês estão vendo a minha empolgação, né? É realmente briga de boneco. É como se você do outro lado estivesse brincando com os seus bonequinhos de Transformers. Que, cara, olha isso. É hiper coloridão, umas cores até, às vezes, meio chapadas, assim, na página. Tá, e tu vai dizer, Vini, então tu tá recomendando esse quadrinho? Porque tem lutinha, porque ganhou Eisner, porque é o Daniel Warren Johnson, que tu é apaixonado.
Não, gente, eu tô recomendando porque a história é muito boa. Vamos lá, se vocês forem ver, logo aqui tem a página de créditos, né, e a capa da edição número 1. Na sequência tem algumas capas variantes aqui na lateral e tem uma página de abertura, né? São basicamente 5 quadros em sequência. Isso aqui, tá, de certa forma, resume sobre o que o Daniel Warren Johnson tá falando nesse quadrinho. Sim, ele tá usando os Transformers, como eu falei, é colorido, mas essencialmente a gente tá falando sobre um quadrinho de guerra, sobre as consequências da guerra, sobre ciclo da vingança, sobre luto, sabe? São muitos temas e os personagens, cara, o Optimus Prime, ele é um líder, e aí tu começa a entender o papel dele enquanto líder num conflito, sabe? Então é um gibi que tem camadas. Ok, vamos falar sobre os humanos, que é a Carly e o Spike. Eles são importantes? Será que não é chato? Pô, porque geralmente os humanos... Pra que servem esses anõezinhos de carne no meio do gibi dos Transformers, né? Ainda mais levando em conta que os próprios robôs têm desenvolvimento. Gente, os humanos são úteis. Toda a trajetória, tanto da Carly quanto do Spike, né, que são os jovens que encontram, inclusive são personagens da animação clássica de Transformers, eles têm seus próprios dramas, eles são... Porque assim, a gente está falando de robôs alienígenas que não conhecem a Terra. Então, muitas vezes, o Spike, né, junto com a Carly, eles vão ajudar os Transformers a... Beleza, o que tem aqui na Terra? O que a gente pode... Né, tem alguma fonte de energia? Tá, antes de fechar o vídeo, deixa eu trazer um ponto que eu acho que é interessante. É uma referência. Eu não acho que é spoiler, tá, gente? Não conta nada da trama. É literalmente uma referência ao filme de 86. Então, se vocês quiserem pular alguns segundos do vídeo, né, eu vou falar sobre essa referência e como é que ela tá aqui. Tem uma página ao longo do quadrinho, porque o Daniel Warren Johnson, ele usa muita onomatopeia. E uma das onomatopeias basicamente, tá escrito assim, né, em inglês, né? You know the song. Ou seja, né, você conhece a música. E eu fiquei muito curioso de como que a Panini vai traduzir isso, né? E só para constar, por que você conhece a música? A trilha clássica, né, o tema do filme de Transformers é muito clássico pro fã. Então o Daniel foi lá e deu uma piscadinha, né? Ah, você sabe qual é a música. Claro, talvez para minha geração seja What I Done, do Linkin Park. Mas não, aqui é para ser a música clássica, né, do filme, que é Você Conhece a Música. Tem uma grande cena de batalha e a Panini traduziu mesmo a onomatopeia. Você conhece a música. Joinha para Panini, tinha que traduzir mesmo, justamente para trazer essa referência. Só para constar, aqui na tela, vocês estão vendo o original. E assim, claro, considerando que é algo que está desenhado na página, ficou legal. Assim, a versão da Panini ficou boa. E eu quero mandar um abraço pro meu querido amigo Nana Walker, que me trouxe essa referência. Nana é o maior especialista vivo em Transformers. E ele perguntou, Vini, isso aí a gente sabe de que música ele tá falando. Uma nota de 0 a 5 para Transformers volume 1. Gente, 900 mil de 5. É muito legal, é humano, é emocionante. É um quadrinho que ao mesmo tempo que ele te apresenta um mundo cheio de robôs e lutas e cores, etc., é um gibi sobre guerra, sobre trauma, sobre como lidar com trauma, sobre como resolver conflitos. E é muito engraçado, porque ele tem essas cores exageradas, os vilões, cara, ao longo do gibi, eles são o mais caricato impossível, tipo, vou te matar, é esse nível de vilania. Mas, por trás dessa caricatura, tem um baita roteiro e uma mensagem bem construída, com personagens maravilhosos. Cara, eu não sou um fã de Transformers. Eu vi alguns filmes do Michael Bay e aí, tipo, lá pelo terceiro eu já tava cansado e parei de acompanhar a franquia. Nem me lembro se eu vi um depois, mas nem sei qual. Talvez eu tenha visto alguma coisa, alguma animação de Transformers em algum momento. Então eu não sou um fã, mas esse gibi eu acho que ele fez um bom trabalho que é, ok, vamos renovar a franquia e trazer gente nova. Eu tô dentro, tá? Se a Panini publicar os Transformers da Marvel, lá dos anos 80, né, que pra quem não sabe, né, a Marvel que desenvolveu o universo de Transformers, inclusive o Homem-Aranha, ele chega a participar de uma das edições. Se a Panini trazer os Transformers clássicos, eu tô comprando porque eu virei fã, tá bom? É isso, gente. Pô, se vocês já leram, comenta aí embaixo a opinião de vocês. Aí agora pega esse vídeo, copia o link dele e manda pro teu amigo que tá querendo começar a ler quadrinhos e fala assim, ó, olha esse quadrinho aqui, ó, tá chegando na banca, tu vai poder começar, custa 20 pila, porque eu acho que é um gibi que vai chamar a atenção, tá? É isso, galera. Tchau, tchau.